Segundo a teoria da história de vida, a energia de um indivíduo é limitada e deve ser investida em esforço somático, esforço reprodutivo e esforço parental. Organismos que conseguem mais alimento e, consequentemente, mais energia, podem investir mais nesses esforços e, assim, aumentariam seu fitness. Observações demonstraram que fêmeas com maiores tamanhos corpóreos produzem maior número de prole ou prole de tamanhos corpóreos maiores, e atualmente diversas espécies corroboram essa observação. Logo, as estratégias de obtenção de alimentos são componente-chave para a determinação do sucesso reprodutivo de um indivíduo. Dada a importância de se obter energia através da alimentação, os animais que possuíam estruturas e estratégias de captura mais eficientes, que gerassem um maior retorno energético líquido, foram selecionados. Assim, os animais possuem variadas estratégias e estruturas que atuam nos atos de conseguir alimento. Nesse vídeo, mencionaremos algumas das estruturas e estratégias de obtenção de alimento dos grandes grupos de aracnídeos. Embora alguns aracnídeos sejam conhecidos por grande parte das pessoas, como aranhas, escorpiões e ácaros, provavelmente devido à abundância desses grupos e ao fato de alguns grupos possuírem importância médica, outros grupos são muito pouco conhecidos pelas pessoas em geral. A classe aracnida possui 11 ordens. São elas: a maioria dos ácaros é parasita. Podem parasitar plantas, animais e humanos. Entretanto, alguns grupos de ácaros são predadores, algívoros, frugívoros, detritívoros, fitófagos, dentre outros. O corpo de parasitas apresenta modificações especiais que garantem maior fixação ao corpo do hospedeiro, como dentes do hipostômio, das quelíceras e ventosas tarsais. Como predadores, os ácaros utilizam-se de diversas estratégias, como emboscada, perseguição, senta-espera, dentre outros. Os apêndices utilizados na captura e manipulação da presa são o primeiro par de pernas especializados com espinhos na superfície interna para captura e quelíceras para manipulação. Amblypígios comumente utilizam a tática de senta-espera para caçar, embora alguns grupos, principalmente de espécies menores, aparentemente busquem por suas presas ativamente. Estes animais não são animais peçonhentos. Sua principal arma para capturar presas são seus pedipalpos raptoriais. Estes podem fechar muito rapidamente a ponto de pegar uma mariposa durante o voo. No entanto, eles também possuem a habilidade de manipular uma presa lenta e cuidadosamente com os pedipalpos. A dieta deste grupo inclui artrópodes, principalmente insetos, embora algumas espécies já tenham sido observadas se alimentando de pequenos vertebrados, como lagartos e anfíbios. Aranhas podem usar as pernas, pedipalpos e quelíceras para capturar suas presas. As quelíceras terminam em presas pontiagudas que têm um canal que as ligam à glândula de veneno. Após capturar seu alimento, as aranhas perfuram o corpo do animal com suas presas e injetam o veneno. Sendo assim, são consideradas peçonhentas. Praticamente todas as aranhas são venenosas, mas grande parte delas não causam grandes danos a nós. As aranhas são classificadas de dois modos gerais, de acordo com a estratégia de captura: aranhas errantes e aranhas de teia. As aranhas errantes não fazem teia de captura, possuem variados métodos para a captura de presa, como senta-espera e pulos predatórios. Normalmente, possuem mecanismos que detectam a vibração das presas de maneira muito precisa. Um exemplo são as aranhas do gênero Dolomedes, que possuem hábito aquático e percepção aguda das vibrações na superfície da água. As papamoscas, por outro lado, utilizam sua acuidade visual para analisar a motilidade das presas e o meio, e realizam um salto preciso em direção à sua comida. As aranhas de teia, assim como as errantes, primeiro localizam a sua presa, mas essas podem ter menos trabalho para fazer isso, pois a presa comumente fica com dificuldade de se locomover após entrar em contato com a seda colante. Após localizar, a aranha imobiliza a presa, podendo injetar veneno primeiro e depois envolver em seda, ou vice-versa, dependendo do tamanho e se podem gerar danos às aranhas, como no caso de vespas ou não. Diferentemente dos outros aracnídeos, a maioria dos opiliões são onívoros, não possuem veneno e, quando são predadores, sua estratégia de captura é de senta-espera. Os opiliões manipulam pedaços de alimento com seus pedipalpos e quelíceras, inserindo-os na cavidade oral. Grande parte das presas são mariposas, aranhas e insetos que acabaram de fazer mudas. Entretanto, há diversas observações de opiliões da América Latina predando invertebrados grandes, como baratas e até mesmo minhocas.
Muitas descrições na literatura apontam um número muito grande de opiliões saprófitos e também um grande número se alimentando de néctar e de sementes. Outro ponto que os opilões diferem da maioria dos aracnídeos é o fato de fazerem digestão intracorpórea. A ordem Palpígrade compreende organismos muito pequenos, com cerca de 2 milímetros e muito frágeis para a coleta. Sendo assim, pouco se sabe sobre esse grupo. O trato digestivo é pouco visível, até mesmo em lâminas, e com pouco que sabemos, acredita-se que são carnívoros. Em cativeiro, foram vistos pegando colêmbulos com suas quelíceras e em seu habitat deve se alimentar de pequenas porções de matéria orgânica presente entre os detritos do solo. Os pseudoescorpiões são principalmente caçadores ativos. As presas são capturadas com os pedipalpos. Os que possuem glândulas de veneno podem paralisar e assim matar suas presas, segurando-as até a presa paralisar e então as passam para as quelíceras. Pseudoescorpiões coloniais podem utilizar a estratégia de captura conjunta. Dessa forma, são capazes de capturar presas maiores que eles mesmos. Uma curiosidade destes animais é que, quando em privação de alimento, um exemplo de cuidado parental extremo pode surgir no grupo: a matrifagia. As fêmeas podem oferecer o próprio corpo para que suas ninfas se alimentem dele. As presas de pseudoescorpiões incluem colêmbulos, larvas de besouro, formigas, pequenos vermes e pseucópteros. Os ricinules são predadores, capturam suas presas utilizando palpos quelados. Predam pequenos artrópodes, principalmente os que apresentam movimentação lenta, tais como larvas de moscas e vermes, embora exista um registro destes animais capturando presas mais rápidas, como pequenos cupins. Os esquizômidas são, principalmente, predadores ativos. Capturam suas presas com seus pedipalpos raptoriais. Podem levar suas presas para fendas, para então consumi-las. Sua alimentação consiste numa variedade de presas, tais como cupins, baratas, vermes e até mesmo outros esquizômida. Entre os escorpiões, tanto a estratégia de senta e espera quanto a estratégia de forragear ativamente são observadas. As armas para capturar presas são os pedipalpos raptoriais e os aguilhões encontrados no metassoma, ou cauda. Em alguns casos, apenas os pedipalpos podem ser utilizados para capturar presas, mas quando as presas são relativamente grandes ou muito ativas, o escorpião as ataca com o aguilhão. Os escorpiões se alimentam de diversos tipos de insetos, como mariposas, larvas de borboletas, cupins, besouros, baratas, vespas e formigas. Também podem se alimentar de crustáceos, como tatus de jardim, moluscos e vermes, além de outros aracnídeos, como outros escorpiões, aranhas e solífugos. Os solífugos, em sua maioria, não apresentam veneno, utilizam órgãos suctoriais localizados nos pedipalpos para capturar suas presas. Utilizam suas poderosas quelíceras, característica marcante destes aracnídeos, para matar e dilacerar suas presas. Se alimentam de pequenos animais terrestres, dentre os quais artrópodes, pequenos lagartos, serpentes, ratos e até mesmo outros aracnídeos, como escorpiões. Caçadores ativos são animais cursoriais ágeis, capazes de cobrir grandes distâncias em busca de alimento. Acredita-se que utiliza estímulos visuais e táteis para capturar suas presas. Os uropídeos, também conhecidos como escorpiões vinagre, não são venenosos. Seus pedipalpos são fortes e relativamente curtos, servindo para capturar suas presas que serão dilaceradas pelas quelíceras. Forrageiam à noite e se alimentam de insetos e até de pequenos vertebrados. Há registros de uma espécie que se alimenta de diplópodos, ainda que estes estejam liberando sua secreção defensiva irritante.